Olá, pessoal. Vamos nessa sequência. A gente está desmistificando a questão do TCC, né? A escolha do tema, dei algumas dicas no vídeo anterior e vou continuar nesse vídeo também. Interrompi aquela parte do Excel, mas depois eu vou voltar. Tem aquela planilha salva que a gente foi construindo nos vídeos anteriores, tá? E só um lembrete importante, não cheguei a falar no meu vídeo anterior, tá? Eu lancei um e-book, vou colocar o link para vocês na descrição, lá na Hotmart, meu primeiro infoproduto. Tenho aí novos projetos, estão vindo vai vir muita coisa boa também. Então, esse é meu primeiro infoproduto que estou lançando e vou deixar a descrição para vocês aí do link, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, no Google Acadêmico, tá? Quando você entra aqui no Google Acadêmico, eu coloquei aqui, até na verdade está aqui salvo ainda, a questão da logística reversa, né? Que eu tinha feito no vídeo anterior, eu coloquei para vocês aqui entre aspas, e falei que você faz uma busca mais assertiva quando ele está entre aspas, né? Bom, o que você vai trabalhar com isso, né? Então você pensa assim, poxa, vou conversar junto com o meu orientador de um tema, e você tem que pensar inicialmente na estrutura do seu TCC. O que eu vejo que é um grande erro é que a pessoa começa a ler e começa a montar essa estrutura, e essa estrutura ela vem com as leituras ao mesmo tempo. Então, o ideal é, nesse momento de planejamento, nessa fase, você montar a estrutura, porque essa estrutura ela vai desmembrar em outros elementos, inclusive num cronograma. Inclusive dizer para vocês assim, ó, essa primeira etapa é essa, a segunda etapa é essa, a terceira etapa é essa, e por aí vai com prazo definido e quais são as tarefas, enfim. Mas é necessária a estrutura, é necessária essa fase, que eu chamo de fase exploratória, definição de tema junto com o orientador, esse start inicial, esse momento inicial que é mais exploratório, que você vai ler, parece que está sem direção, mas você vê que vai começar a clarear. Eu comparo que é um processo, na pesquisa científica, é um processo que você vai estar dentro de uma floresta. E você vai buscando o caminho, e você chega até um certo ponto. Eu falei isso no vídeo anterior, mais ou menos isso, né? Que é a evolução da ciência. Usei esse termo, evolução da ciência. Aí uma outra pessoa dá continuidade a isso. Ela vai seguir o caminho que você fez, de onde você parou, ela vai dar continuidade, vai chegar até um outro ponto. E outra pessoa vai dar continuidade. E vai assim, a ciência vai evoluindo, né? Através da pesquisa científica. Então, nesse momento, bom, se fosse, cheguei num consenso com o meu orientador, eu quero abordar a logística reversa. Você precisa entender o seguinte: primeiro, o seu contexto, né? Você trabalha, não trabalha com logística reversa? Como que você vai abordar a logística reversa no seu trabalho? E aqui daria tema para vários outros vídeos, né? Que pesquisa que você vai fazer? É uma revisão da literatura, uma revisão bibliográfica que você vai fazer, de logística reversa, algo mais amplo? Você vai fazer um estudo de caso, e aí existe um protocolo para o estudo de caso, vou montar lá uma entrevista, perguntas abertas, indo mais para o campo qualitativo, também daria temas aí para muitos outros vídeos. Então, você pensar o seguinte, bom, como é que eu vou abordar a logística reversa, né? O seu contexto. Eu tenho acesso a dados, a informações de alguma empresa, você precisa entender isso. Se você não tem acesso a esses dados, mas se o seu orientador se interessa por logística reversa, se de repente ele tem acesso aos dados, mas se ninguém tem acesso aos dados, o que eu sugiro, né? Você pode pensar numa revisão bibliográfica, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma revisão da literatura, o que foi abordado, né? Você, inclusive, também daria tema para vídeos futuros, pensar numa revisão sistemática, que é um outro caminho, a gente vai discutir isso em vídeos futuros. Mas você pode pensar numa revisão de literatura. O que os pesquisadores falam sobre logística reversa? Eu só não recomendo dessa forma, porque logística reversa ainda é um tema amplo, tem muita coisa dentro de logística reversa.
O que eu recomendo é, bom, vou abordar a logística reversa. Mas o que dentro de logística reversa? Pensa do geral para o específico, como eu falei no vídeo anterior. Aí você fala assim, você fez essa pesquisa exploratória, até eu sinalizei isso no vídeo anterior, medicamento, medicamento. Poxa, então eu vou tentar abordar logística reversa em medicamento. E aí é diferente. E aí o teu olhar, aí pensa o seguinte, né? Nessa primeira página do Google Acadêmico, nessa fase exploratória que você está, no teu primeiro olhar, você vai começar a pegar uma lupa, é como se você estivesse confeccionando uma lupa, que você vai começar a aproximar do que te interessa. Você vai começar a filtrar o que te interessa. Não é tudo em logística reversa. É um aspecto específico dentro de logística reversa. E aí você vai começar aí nesse ponto específico. Aí você vê, não, a logística reversa de medicamento aqui é muito abordado. Aqui você consegue ver, ó, número de quantas vezes foi citado. Aqui, por exemplo, em citar, ó, é aquele modelo, aqui é modelo de citação da BNT, mas é bom conferir também, tá? É bom conferir as regras da BNT, que tem que estar dentro de um padrão, né? No caso, o trabalho de conclusão de curso. Aí você vê aqui, medicamento. Aí você começa a descer um pouco mais aqui, ó, os reversos como diferencial competitivo, está mais amplo. Então você tem que pensar o seguinte: o que eu vou abordar de logística reversa? É um setor específico? Você está funilando. Lembra que você está pegando ali a lupa ali, você está começando a aproximar de um ponto específico dentro de logística reversa. Porque quanto mais amplo você vai, até quando você começar numa próxima fase, que é a coleta desse material para iniciar a leitura, você vai ficar meio perdido. Caramba, o que eu vou ler? Se você começar a definir a estrutura, o que você vai pesquisar dentro daquele tema, no caso dentro de logística reversa, perdão, você vai ser o mais específico possível. Ah, não, logística reversa com economia circular. Então, sempre que entrar logística reversa e economia circular, eu vou separar esses artigos. Últimos 5 anos, pensando aí numa revisão bibliográfica, por exemplo, tá? Então, essa é uma dica, você analisar essa primeira página que você tem no Google Acadêmico, e aí nos próximos vídeos eu vou entrar em maiores detalhes nessa estrutura. Normalmente o TCC, ele tem lá introdução, metodologia, que é importante destacar como que esse trabalho foi elaborado e está estruturado. Na metodologia tem que estar claro isso é um ponto muito importante, como que o trabalho foi estruturado, objetivo geral, objetivo específico, qual é a questão que você quer responder. É importante você pensar o seguinte: não, eu quero entender quais são os fatores críticos para implementar a logística verde nas empresas, ou numa empresa de um segmento específico. Quanto mais você afunila, claro que você tem que ter o cuidado de ser tão específico, né, ultra específico, que às vezes você não vai encontrar material. Mas lembra que você tem que tentar ter um nível, né, de especificidade, né? Sem querer ser muito complicado, muito, mas tem que tentar pegar um ponto ali específico. Não, o que eu vou abordar de logística reversa? É a parte de eletrônico, logística reversa de eletrônico é um problema? Normalmente o que é um problema, o que vem sendo estudado, né? E aqui você tem na primeira página, eu botei artigos desde 2022, os mais recentes. Lembra que as pessoas já deixam pistas de estudos futuros, do que pode ser estudado. Então, é nesse espaço que você pode construir o seu TCC, mas claro que a primeira etapa é definir esse tema. Tá bom, pessoal? Então, nos próximos vídeos eu vou continuar abordando essa questão do TCC e vou do geral para o específico. Falei um pouco da estrutura, né? Então, tem introdução, metodologia, revisão bibliográfica, que é uma parte importante. Quando você tem a estrutura do TCC, você começa a coletar esse material, depois você parte para a fase da leitura. Normalmente, o que eu considero para a execução, né, para você fechar o TCC com as correções, já deixar a apresentação pronta para a banca, eu considero que o ideal é 1 ano nessas fases que eu estou colocando, que a gente vai abordar aí nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Então, um abraço. E quem está na fase TCC, vamos para cima, tá? Vamos desmistificar também essa questão de trabalho de conclusão de curso, pessoal.